Ok, então vamos lá, mulherada. Preciosa de Jesus. Hoje a pergunta é: você sabe o que que é identidade? Você sabe me dizer o que que é identidade? Alguém sabe me dizer o que que é identidade? É uma referência sobre nós. Hum, uma referência sobre nós. Quem mais quer falar alguma coisa? Então, isso aqui é o quê? Uma identidade. É minha identidade. E nessa identidade tem o nome dos meus pais, que é o quê? A minha origem. Essa identidade aqui é uma identidade que identifica quem é Mônica. Mônica é filha de Geraldo e de Mazinha. Mas antes mesmo de nos formar, de estar no ventre da nossa mãe, na palavra de Deus ele fala que ele já nos conhecia. Então ele já formou, ele já nos conhecia, ele já nos formou antes mesmo de estar no ventre da nossa mãe. E aí, lá em João 10:10, ele diz: quem permanecer em mim, eu permanecerei nele. Então, Deus fez a nossa identidade, fomos lá, culto da nossa mãe, nascemos, e ali nós fomos o quê? Até os 12 anos, formando uma nova identidade. E aí, eu vou compartilhar com vocês aqui a apresentação que eu fiz, a gente vai seguir ela aqui, para vocês entenderem como que é isso. Estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver a apresentação? Sim, Sim, E aí, a identidade, como eu disse, nossa, quando a gente ainda estava no ventre da nossa mãe, ali nós fomos formados. E aí nascemos. Até do 0 aos 12 anos é quando se forma a nossa principal identidade. Vai formando a identidade nossa aqui terrena. O que que é autopercepção? É como eu me percebo. À medida que fui crescendo, vendo da minha mãe, fui crescendo, eu fui tendo, então, experiências positivas e negativas. Aquelas experiências que eu tive, eu fui acreditando nelas sobre quem eu era, sejam elas positivas ou negativas. E aí, vamos ver então o impacto dessa identidade. Quando a gente pergunta, igual no evento eu perguntei, nós estamos vivendo a identidade que Deus nos deu ou nós estamos vivendo uma identidade baseado nas dores ou nas experiências que nós vivemos? O que que vocês acham? Que nós vivemos na identidade que Deus nos deu ou nós vivemos movidos pela identidade que nós acreditamos ser? O que que vocês acham? Então, nós somos. hoje nós vamos olhar e vamos saber diferenciar a identidade que vem de Deus e a identidade que vem da nossa autopercepção. Ou seja, qual que é a identidade da nossa autopercepção? É aquela identidade que a gente foi aprendendo com os nossos pais, depois na escola, depois na sociedade, e aí nós fomos acreditando que nós somos aquilo mesmo, que nós aprendemos com os nossos pais, que passou de geração por geração, ou que eles falaram que a gente é. E aí, como que funciona? Lá na infância, a mãe saiu de casa, abandonou. Aí ali eu vi, senti, pensei e acreditei. A minha mãe não gosta de mim. Ela saiu de casa e ali vai gerar um sentimento e uma crença. Uma crença. Ou outro caso, a mãe falava: você é muito burra, você é lenta, você não sabe fazer nada. E falava várias vezes.
Aí, eu, criancinha, não sei bem o que que é isso. A minha mãe está dizendo que eu sou isso. Ela falou várias vezes e ali virou uma crença. Então, eu acredito que eu realmente sou burra, que eu sou desorganizada, que eu sou feia. Tem mães que falam putas, que tem mães que chamam a filha de nomes horríveis. E aí, ela vai crescendo com sentimento de inferioridade, achando que ela é aquilo que a mãe falava. Ou pode ser também na escola, quando os coleguinhas rotulavam de algum nome, e ali ela foi então formando essa identidade dela, ou seja, deformando, porque Cristo já formou perfeita. Mas por conta do pecado, o que que vai acontecendo? Vai vendo o quê? Uma distorção dessa identidade, distorção do valor dessa criança. E aí, nós temos a identidade que vem de Deus, que é a identidade que tem, que a gente tem um valor, a gente Tô tem assistindo uma essência. aula, Deixa eu tá? Com a tentar, Mônica. Aham, A Mônica. deixa eu tentar. aham, Tá vendo? aham. Como é que eu faço para diminuir aqui? Tô com Fechar fone. Tô os. assistindo a aula dela. Ela é terapeuta. É, Uhum. aham, Tá? O microfone da aham. Tati está aberto. Tá, deixa eu tentar aqui. Tomar um banho de café. Acho que os nossos estão. Deixa eu tentar aqui, fechar os microfones. Primeiro vai começar às 8 horas, aí termina muito tarde, eu vou. Hum. Agora no Zoom, como que eu fecho os microfones aqui? Mas eu acho que deu certo. Mônica, Oi. vai naquela ferramenta do. Esqueci como chama, que tá aí tem o item de participantes, e aí você vai conseguir fechar os microfones. Fechou? Achei. Convidar ferramentas anfitrião. Ok. Essa mesmo, ferramenta de anfitrião, participantes, e aí você vai conseguir fechar o microfone. Hum, não achei. Mas deixa, eu acho que agora voltou lá. Agora eu perdi, foi a tela agora. Vamos lá. Então, nós temos a identidade que vem de Cristo, que é uma identidade que fala. Vocês estão me ouvindo? Belezinha? Dá um joinha. Que vem de Cristo, Sim. que é essência, propósito, a verdade. E nós temos a identidade, que é a identidade da nossa autopercepção, de como nós nos percebemos. É uma imagem interna, que é construída principalmente do 0 aos 12 anos, baseado nas nossas experiências. E aí, a nossa identidade, ela revela quem eu sou. E a autopercepção, ela revela o que eu tenho me enxergado, como que eu tenho me enxergado. Aí, é, essa autopercepção é o que eu já comecei a falar com vocês. Muitas bases emocionais, elas são construídas lá no nosso lar, na nossa casa. Quando a gente ouviu que era burra, quando a gente ouviu que você não consegue, que você dá trabalho, que eu trabalho duro para te sustentar, quando eu recebi muitas comparações, quando eu fui muito criticada, geralmente mulheres que foram muito criticadas na infância, ela tem a ser uma mulher crítica também. Às vezes ela nem percebe que ela é crítica. Às vezes a autopercepção dela é só de julgar a mãe. A minha mãe é muito crítica, mas inconscientemente ela passa também a ser uma mulher crítica. Vocês podem perceber. E aí, se teve rejeições, se teve separações,
responsabilidades assumidas muito cedo, teve que dar conta muito cedo, trabalhar muito cedo. Então, todas essas experiências, ela foi interpretando de uma forma que ela achou que o valor dela, que a identidade dela não era mais aquela identidade pura, pura que veio de Deus, mas aquela identidade que ela foi formando por tudo que ela conheceu, que ela foi vivendo. E aí, vem então a dor. Ela é movida agora não mais pela identidade que vem de Cristo, mas nós passamos a ser movidos pela dor, pela crítica constante. Ela sempre pensa no inconsciente dela, nada que eu faça é suficiente. Comparação, sempre existe alguém melhor do que eu, principalmente quando ela, hoje, redes sociais, olha lá e fica se comparando. Se ela foi muito comparada com os irmãos, ela tende a repetir isso na vida adulta. Ela fica vivendo uma adulta, uma criancinha no corpo de uma adulta. Se ela foi rejeitada na infância, ela cresce. Muitas mulheres, às vezes, elas têm medo até do marido abandonar, de tão rejeitada que ela foi. Aí começa os ciúmes, começa aquela, sabe, não se valorizar tanto, aceitar qualquer coisa, com medo de ser rejeitada novamente. E ali ela vai anulando a identidade dela. Muitas vezes, cobrança excessiva por medo de perder, porque lá atrás ela perdeu. Às vezes, o pai saiu de casa, ficou só com a mãe, às vezes, a mãe deu para alguém. Então, abandono. Ela aceita, começa a aceitar migalhas, ela começa a aceitar qualquer tipo de relacionamento para não ser mais abandonada. Ela começa a aceitar qualquer tipo de amizade. Sabe aquela pessoa que quando ela pega uma amizade, parece que é só aquela pessoa? E se ela vê aquela amiga compartilhar amizade com outra amiga, é uma ciumeira, tem que ser que só dela, sabe? É como se ela fosse perder aquela amiga. Tem a questão da invalidação. Às vezes falava, cala a boca, até calada você tá errada. Aí ela cresce, aí vem a timidez, ela vai escondendo atrás das máscaras, você entendeu? Vai criando máscara para ela não ser mais rejeitada, para ela não ser mais invalidada. As críticas constantes, geralmente mulheres que foram muito criticadas, elas querem fazer, fazer, fazer para elas não serem mais criticadas. Elas querem ser autossuficientes para não ser mais criticadas. E aí vai acontecendo o quê? Uma distorção mesmo da identidade. A pessoa vai vivendo movida pela dor e não mais movida por quem Deus a criou para viver. Ela não sabe qual é a missão, ela não sabe qual é o propósito, ela só vai vivendo pela dor, sabe? E é tão engraçado isso aí que essa semana eu tive alguns casos assim, da pessoa assim. De você não convidar, a pessoa depois liga magoada, por que que você não me convidou e tal e tal. Vocês estão entendendo? Então, assim, a pessoa não é que não convidou, mas ela sentiu que não convidou ela, então ela foi rejeitada. Aí voltou lá para aquela ferida dela da infância. Não me convidou, não lembrou de mim, então me rejeitou mais uma vez. Então, essa autopercepção de nós mesmos aparece no dia a dia. Todos os dias nós temos uma visão de nós mesmos. E muitas vezes, é como eu disse no vídeo, eu tinha uma visão de mim, eu desenhei o desenhozinho lá, eu, uma figura masculina, calça, cabelo curto, no meu inconsciente, porque eu estava vivendo movida pela dor. Eu tinha que fazer, fazer, fazer. Eu tinha que atender todo mundo. Eu tinha que nunca podia falar não. Porque eu estava movida pela dor das consequências de experiências que eu passei lá atrás. E assim todos nós. Então, a forma como eu me percebo, ela se manifesta de várias maneiras por meio dos meus pensamentos, das minhas palavras e dos meus comportamentos. A forma como eu falo comigo mesma. Se eu sou muito crítica comigo mesma, eu estou sendo movida pela dor comigo mesma. Então, a forma como eu trato os meus filhos diz muito sobre a minha identidade.
Porque a forma como eu trato os meus filhos, a forma como eu trato o meu marido, a minha família, os meus amigos, diz muito da minha identidade. Eu costumo falar com as minhas clientes que nós temos que gerenciar tão bem nossas emoções para saber que a ofensa, para que ela não possa fazer morada no nosso coração. Porque quem tem mais acesso ao nosso coração é a nossa família. E se nós nos ofendemos por qualquer coisa, cada dia mais vai acumulando, 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 até chegar uma hora que explode mesmo, não vai dar conta, vai virar um carrinho pesado que não vai dar conta. Então, quando eu sou movida pela dor, eu começo a gritar, eu começo a maltratar meus filhos, a maltratar meu marido. E aí, começo a me vestir muitas vezes, a forma como eu visto diz muito sobre mim. Eu até falei lá no sábado que às vezes eu ia na loja, a pessoa fala assim: ah, mas a fulana de tal comprou essa roupa, a atriz tal tá usando essa roupa. Gente, a gente tem que ter, nós temos a nossa própria identidade. Cada uma tem um tipo de corpo, um corpo retangular, um corpo pera, um corpo. Então, cada uma tem o seu próprio, ó, DNA, o seu próprio. Como é que fala isso aqui? Mônica tá falando. Então, o alimento, como eu como. Se eu como compulsivamente, se eu como assim, parece que vai acabar as coisas, eu tenho que ver que é isso, que ferida é essa? Eu tenho que ver se lá atrás, se eu não passei fome, se não houve uma falta de alimento, se eu passei escassez, que esse sentimento está me governando atualmente. A forma como eu me posiciono no trabalho, a forma como eu visto. Eu tenho que observar como que eu visto. Porque se eu tô vestindo, qual que é a motivação de eu vestir uma roupa assim, assim, assado? Qual que é a motivação? É para eu me sentir feliz? Ou é para eu é, provocar? Ou algum tipo assim? Então, tudo isso aí, na forma como eu recebo elogios, tem pessoas que não sabem receber elogios. Você fala, nossa, você tá bonita. A pessoa fala, são seus olhos. Gente, você fica assim, que pena. A pessoa, ela não se acha bonita. E eu lembrei agora que eu dou aula para as crianças na escolinha dominical, e eu perguntei para os meninos assim, meninas e meninos, eu estava dando aula e perguntei assim: vocês se acham bonitos? Gente, a maioria falou: não, eu não me acho bonito. E uma menininha só falou assim: eu me acho linda, muito linda. E aí, o que que acontece ali? Por que que os outros falaram eu não sei ou falaram eu não acho? Por que que acontece isso? Porque aquela menininha, certamente, ela ouve da mãe, ela ouve dos pais, ela ouve dos vizinhos que ela é bonita. E aí, ela tem a identidade dela fortalecida, sabendo que ela é bonita. É isso. Ai, gente, tem que aprender. Ele tá distraído, tem esse luxo assim, Pausa, não sei. vocês são Colocar Com seu amigo Confúcio. ferramentas anfitrião, renomear, ativar. Eu sou a ré, Melinha. Você não tá achando que Não sei. Quem está com o microfone aberto aí, por favor. Você viu sua cara quando eu cheguei? mas foi susto, não foi culpa não, gente. Ai, ai, eu não estou sabendo desligar os microfones aqui. Foi sua ré. Então, É você, sua a camisa. então vamos continuar. Pessoal, quem está com o microfone aberto, tentem fechar aí, por favor. Se demorasse mais um minuto, Então, aquela menininha, nem ia existir, tava todo moído. Ainda bem que você tava lá. Que sorte que teve esse gatinho, né, Bará?
Ó, você é muito especial, sabia? Eu sou. Sabe o que eu tava pensando? Eu queria visitar esse Só um gatinho. minutinho. Deve estar. Ferramentas de compartilhamento. Vamos desligar aqui os microfones. Foi dentro da casa. Pessoal, vamos Essa chegada. desligar os microfones aí, por favor? Essa uau, isso aqui é. Foi assado. Só um minutinho, pessoal. Vânia, esqueceu meu nome? Oi, Vânia. Com licença, gente, deixa eu me preocupar com vocês. Agora que eu acho que desligou. Então, aquela menininha, os slides passaram aqui também. Vamos lá. Aquela menininha, ela foi muito validada. Falaram para ela que ela era realmente bonita e os demais não. E aí, o que que acontece? Muitas vezes, essa questão de beleza, ela está muito associada à percepção das pessoas. Porque Deus nos fez únicos e nos fez bonitos com valor. Então, o mundo dita que a beleza tem que ser assim, assim, assim. E aí nós colocamos na nossa cabeça que a mulher bonita tem que ser magra, tem que ser assim, assim, assim. Por quê? O padrão que o mundo dita que tem que ser daquele jeito. E quando a gente observa a natureza e observa as flores, cada uma tem um estilo, cada uma tem uma cor, e nenhuma fica se comparando quem é mais bonito. Entendeu? Então, essa questão de beleza e que essa menininha falou que era bonita, é porque ela foi validada. E por que os outros não falaram? Porque eles nunca foram validados. Nunca falaram, você é bonito, você é lindo. Porque se tivessem falado, eles também iriam saber que a identidade deles, a percepção deles seria de que eles eram bonitos. Então, a forma como eu coloco o limite também às vezes, muitas vezes, eu quero agradar todo mundo, então eu sou permissiva. Todo mundo faz o que quer. Eu não sei colocar limite. Aí o que que acontece? Acontece que eu acabo me sobrecarregando, recebendo mágoa, porque eu fico calada, eu não sei falar, eu fico ali só recebendo. E aí a minha autopercepção, a minha identidade vai ficando cada vez mais distorcida e cada vez eu vou ficando mais triste, mais sobrecarregada. E agora eu queria perguntar para você, se você fosse um diamante e alguém te pedisse para guardar esse diamante, como que você guardaria esse diamante, né? Então, eu costumo falar que esse anel aqui, ele é um anel, ele tem uma origem. Qual que é a origem dele? Ele é feito de ouro. Então, ele é importante, porque é importante no sentido assim, eu vou cuidar para não sumir, porque ele tem valor. E por que muitas vezes nós temos uma origem? E qual que é a nossa origem? Quem nos criou a imagem e semelhança dele? Deus. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. Foi Ele que nos criou, nós temos um valor. E por que que muitas vezes nós nos achamos feios? Nós não sabemos receber um elogio. Muitas vezes nós não sabemos nem sabemos dar o nosso próprio valor. Nós deixamos que o outro fale quem nós somos, quem que nós deveríamos ser. Então é isso, a diferença de uma identidade saudável para uma identidade distorcida é essa, é que a identidade distorcida, ela é movida pela dor. Inconscientemente, os comportamentos, a forma de comer, a forma de relacionar com o marido, a forma de relacionar na igreja, a forma de relacionar com Deus, é toda movida pela dor. Por exemplo, se meu pai foi infiel, traiu minha mãe, saiu de casa, dificilmente eu vou conseguir descansar em Deus se eu não curar essa emoção de desconfiança. Eu começo a achar que todo homem é assim, inclusive o nosso Pai eterno. Vocês estão entendendo? E aí eu não consigo ter intimidade com Deus se minhas emoções estão distorcidas da verdadeira identidade para a qual Ele me criou.
Então, a minha autopercepção de mim mesma influencia de como eu me trato e como eu permito que o outro me trate. Por exemplo, se eu tenho meu casamento, e se a primeira vez vai lá e grita comigo, eu fico calada. A segunda vez ele grita mais alto, eu fico calada. Ele vai gritar mais alto ainda. Mas se a primeira vez que ele levanta a voz, eu me posiciono e falo, ó, eu te amo, mas eu não tolero que você aumente a voz comigo. Eu não aceito. O que que aconteceu? Você se posicionou. Mas muitas vezes, por que que muitas mulheres não se posicionam? Medo de ser abandonada, medo de apanhar de novo, como apanhava na infância. Vocês estão me entendendo como que uma identidade distorcida leva a mulher para o fundo do poço? Então, quando eu não reconheço o meu valor, eu passo a aceitar menos do que eu mereço. Eu passo a silenciar as minhas dores para não perder o outro. Eu passo a me abandonar para agradar o outro. Eu passo a confundir migalhas de amor com amor. Eu passo a chamar de sobrecarga, responsabilidade, controle, querer controlar tudo. É isso que acontece quando nós estamos com a nossa identidade distorcida. E muitas mulheres estão vivendo essa identidade distorcida. Elas nem sabem, elas nem têm noção de que isto não é uma identidade que Cristo, não é a vida que Cristo quer que ela viva aqui nessa terra. E passa anos e anos vivendo com máscaras, com personas, muitas vezes a religiosa, sabe aquela mulher que ela vive dentro da igreja, mas não consegue, você não vê na vida dela, porque não tem como esconder. Por mais que a gente tente usar a máscara muitas vezes da boazinha, a máscara da Mulher Maravilha, a máscara da fazedora, a máscara da religiosa, mas o outro sempre vai perceber a nossa essência. Isso é fato. Isso é fato. Muitas vezes eu tenho que fazer assim, assim, assim. Na igreja, eu tenho que fazer assim, assim na sociedade, mas a gente não consegue esconder a nossa essência. E quando eu sou movida pelas experiências do passado, pelas dores, eu começo a usar essas máscaras para esconder uma dor, para esconder algo que eu não quero mostrar. Então, a forma que eu percebo, que eu me percebo, é manifestada pela maneira como eu lido com dinheiro também. Muitas mulheres, elas não conseguem lidar com dinheiro. Elas não têm uma administração, elas compram, parece que o dinheiro tem que gastar com tudo, com não sei quantas sapatos, não sei quantas bolsas. Nós, mulheres, gostamos de mais sapatos. Meu marido fala, né, o sapateiro seu tem que ser o dobro meu. Nós gostamos, mas todo exagero revela uma disfunção. Todo exagero revela uma disfunção, minhas amigas. Não tem como. Se você é muito exagerada para comer, é muito exagerada para comprar, é muito exagerada numa coisa, você tem que ver lá atrás o que que aconteceu. O que aconteceu comigo que hoje eu tenho essa compulsão por sapato, por bolsa, por roupa, entendeu? E às vezes vive até endividada para suprir aquela emoção disfuncional que você não sabe nem de onde está vindo. Então, a forma como eu trato as pessoas também. Muitas vezes áspera, grosseira. Às vezes eu falo assim, não, eu sou paz e amor, mas eu explodo por qualquer coisa. Então ali tem alguma coisa ali atrás, que às vezes você nem percebe. A forma como eu trato meus filhos, meu marido. Ah, mas o que é que tem? Mas e depois eu vou ver os frutos. Quais os frutos que eu vou ter disso aí? Filhos que não vão ficar em casa, que vão gostar mais dos amigos na rua do que da casa. O marido que vai gostar mais de ficar no barzinho do que ficar dentro de casa, que ele chega dentro de casa, ele vai ver outro macho lá. Vocês estão entendendo? Macho no sentido de uma energia masculina, uma mulher laburenta, briguenta, uma mulher que ela toda hora tem aquela energia pesada. Então, as roupas que eu visto, a forma como eu cuido do meu corpo. Gente, eu não gosto de academia, mas dá para fazer uma caminhada. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aí, o templo do Espírito Santo tem que ser cuidado. Muitas vezes eu falo, mas eu começo e não continuo, mano. Que eu sou assim, eu começo um curso, não termino, começo
fazer alguma coisa, não termino. Eu vou te perguntar, quando você começa a comer, você começa a comer e deixa a comida no prato? Quando você começa a assistir aquela série, você começa a assistir e deixa a carne não termina? Quando você está no Instagram, rapidinho você começa e já quer sair? Não, né? Então, essa autossabotagem é porque muitas vezes, muitas mulheres, elas focam mais no prazer da carne do que a verdadeira essência dela requer. Os frutos que ela precisa ter para ela viver uma vida feliz aqui nessa terra. E os prazeres da carne, que são os prazeres no mundo, bebida, muito luxo, isso aí não vai nos levar fatalmente para um poço. O que que eu falei? Que tudo tem que ter o quê? Equilíbrio. Porque todo exagero esconde uma falta. Então, esconde atrás de espiritualidade. E aí, a gente tem que olhar para todos os pilares da nossa vida. Como é que está meu casamento? Como é que está a criação dos meus filhos? Como é que está a minha saúde? Como é que está a minha vida espiritual? Como é que está a minha vida financeira? Eu estou trabalhando no emprego que eu gosto? Muitas vezes a pessoa, ela leva, segunda-feira, aquela tristeza para ir trabalhar. E aí, tem que saber, é aquilo que você gosta de fazer? Que Deus deu para nós cada um dom. Deus deu para nós cada um perfil. É isso que você gosta de fazer? Porque tudo que nós fazemos, quer comer, quer beber, quer façamos qualquer coisa, tem que fazer para a honra e glória dele com amor. E quando nós fazemos para a honra e glória dele, o que que acontece quando nós fazemos bem feito? Alguém está percebendo, já começa a elogiar, o outro começa a elogiar. Se um dia você sair dali, o povo vai disputar quem é que quer ficar com você. Mas se eu vou para o meu trabalho, não entrego com excelência, o dia que você sair dali, ninguém nem vai continuar a mesmice. Vocês estão entendendo? Então, a presença também comunica. Se eu chego plena, feliz, a nossa energia já aproximou de perto daquelas pessoas é, bem serenas e que muitos, quem tem um discernimento espiritual, fala, nossa, essa pessoa parece que tem a presença do Espírito Santo. Outros falam, essa mulher tem uma energia boa. Por quê? Porque a gente percebe que aquela mulher, aquela pessoa que aproxima perto da gente, alegre, feliz, a energia dela tá boa. E nós saímos da presença dela também felizes. Mas se nós aproximamos perto de uma pessoa que está pesada, reclamona, ingrata, fofoqueira, gente, como é que nós saímos da presença dessa pessoa? Então, nós temos que nos autoavaliar o tempo todo. Autoavaliar o tempo todo. Porque quem que nós queremos ser? Viver com a identidade distorcida? Ah, mas eu sou assim mesmo, mas você é assim mesmo. Mas que frutos você quer colher com esses comportamentos disfuncionais? Quais serão os frutos que vai colher? Então, nós temos que ser honestas com nós mesmos, olhar para dentro de nós e tirar as máscaras. Outro dia, uma pessoa falou comigo assim: Mônica, no Stories coloca filtro, que nós já estamos envelhecendo, então fica melhor. Eu falei assim, mas eu quero propor para as mulheres viverem sem filtro, viver sua essência. E eu tô me achando tão linda. Todo dia eu agradeço, Deus, Senhor Jesus, como que eu tô linda? Senhor Jesus, como eu sou linda. Vocês estão entendendo? A beleza, a beleza. Nossa, cada uma é única, é única. E nós temos que ser gratos a Deus porque Ele nos fez únicos. Mesmo se a gente nascer gêmeo, a gente vai nascer único. Então, não chamar ferida de personalidade. Ah, eu sou reclamona mesmo. Eu sou assim mesmo. Tem jeito não. Isso não é sua personalidade. Isso é uma disfunção.
Ah, eu gosto de fofocar, mesmo de falar da vida dos outros. Isso não é personalidade, isso é uma disfunção que vai te levar para o poço, para o fundo do poço. Porque, gente, eu me vigio o tempo todo para não estar na mesa de fofoca. Porque do mesmo jeito que alguém tá ali conversando com você, fofocando a vida do outro, ela sai lá e fala da sua também. E vira um ciclo. Então, controle, querer controlar tudo e todos, é uma sobrecarga muito grande, não dá. Às vezes chamar sobrecarga de amor. Ah, eu faço tudo para todo mundo porque é a forma de eu expressar meu amor. Não, não é de jeito nenhum. Reconhecer que precisa ser tratada. Muitas mulheres, elas não reconhecem que elas precisam de uma outra, de um meio para segurar na mão dela, para ajudar ela. Não, eu dou conta só, eu dou conta sozinho. E aí, dessa questão dessa identidade distorcida, muitas vezes a gente pensa, não, eu sou honesta, eu sou honesta. Gente, eu vi uma cena na Feira Livre, que eu gosto de ir aos sábados na Feira Livre comprar verdura da agricultura familiar, e chegou uma mulher. E aí eu trabalho na Emater também e conversando ali com a agricultora, ela falou assim, ó, Mônica, eu tenho um pezinho de laranja só, amarelinho, e eu enchi esse saco e vim para a feira vender. E eu conversando com ela, chegou uma pessoa para comprar dela laranja, era uma dúzia, tipo assim, ela estava vendendo uma dúzia por R$ 5. E eu falando com ela, nossa, tá muito barato, dá muito doce essa laranja. A pessoa chegou com R$ 3 e falou assim: ah, não, tá muito caro. Toma três. Ele jogou R$ 3 e pegou a laranja, sabe? E uma pessoa que eu conheço, eu falei, gente, a pessoa acha que ela é religiosa, que ela é honesta. Mas aí já demonstra a identidade distorcida. E quantas vezes a gente inconscientemente faz. Eu vou contar agora de mim. Eu tinha mania de, toda vez que eu fosse comprar, eu pedir desconto. Toda vez que fosse comprar, eu pedi desconto. Até que a ficha caiu. E isso virou um hábito que às vezes até. Quando eu vi essa cena, eu falei, gente, até eu posso estar fazendo isso com uma pessoa que às vezes tem menos condição do que eu pedir desconto. Por quê? Porque às vezes lá no passado viveu escassez, e aí tem. Aí fica aquilo no inconsciente, todo mundo fica pedindo desconto. Eu fiz um curso de venda que eu fiz para passar um conhecimento na mentoria que eu fiz para a empresa, para as alunas sobre vendas, e aí tem uma ferramenta que, do mesmo jeito que você faz com o seu cliente, que você vai comprar alguma coisa, é a mesma coisa que o cliente faz com você. Como é que pode? É uma frequência. Aquilo que eu entrego, eu recebo. Não tem jeito. E tudo que eu vou comprar, eu peço desconto, entendeu? Uma hora, quando eu for vender alguma coisa, alguém também vai me pedir. E aí tem essa ferramenta que eu pedi para vocês imprimirem. Essa ferramenta é uma ferramenta que ela descreve a nossa identidade. A nossa identidade, então, vem de Deus. A nossa identidade tem que ser o eu sou, depois o eu faço, depois eu tenho. E o que que acontece hoje em dia? As pessoas estão invertendo esse triângulo. Estão colocando o eu tenho na base, entenderam? Estão colocando o eu tenho na base. Ou às vezes o eu faço e o eu sou lá por último. Como assim, Mônica? Muitas vezes a pessoa se pergunta, eu sou médica, eu sou juiz, eu sou não sei o quê, eu tenho um carro, eu tenho uma casa grande. Então, o que está acontecendo? Está invertendo a identidade. E isso, o que que acontece? A pessoa acredita que ela é pelo que ela tem, não pelo que ela é. E ela vai atrair para ela pessoas puxa-sacos. Pessoas que estão interessadas no que ela tem, não no que ela é. Eu tenho um colega que ele comenta
ele, ele passou a ganhar muito dinheiro, e ele falou comigo assim, ele, não, chega para não expor tanto, ele falou, olha, Mônica, eu tenho muito dinheiro, eu tenho um salário, na época, há 7 anos atrás, nossa, eu tenho um salário de R$ 50.000. Aí eu falei, nossa, que beleza e tal, mas eu não sou feliz. Por quê? Porque toda mulher que encosta perto de mim, ela está interessada no meu salário, não em quem eu sou. Vocês estão entendendo qual que é o problema da gente inverter esse triângulo? Da gente distorcer nossa identidade? E aí acontece na sociedade. Muitas vezes você manda uma mensagem para uma pessoa e por você não estar num grau de importância ou não estar no topo da sociedade, a pessoa às vezes nem te responde. Mas quando você começa a crescer e ter visibilidade, a pessoa primeiro ela manda mensagem para você: Oi, tudo bem? Vocês estão entendendo os valores do mundo como são? Mas os valores de Deus é eu sou. Quando Moisés perguntou para Deus, Deus, como é que eu vou falar para o faraó quem você é? Eu sou. E nós somos em mais semelhanças de Deus. Ele nos criou em mais semelhança dele. Então, quando alguém te perguntar quem você é, eu sou filha amada de Deus. Se você crê em Jesus, que todos somos criaturas, mas nem todos somos filhos. Se você crê, você pode falar com certeza, eu sou filha amada de Deus. Então tem que ser o eu sou, depois o eu faço e depois o eu tenho. Assim tem que ser. Mas eu queria que você fosse muito sincera, muito verdadeira ao preencher agora. Você vai ter ali, eu vou dar 5 minutinhos para você preencher. Você vai preencher para mim o eu sou ali de 1 a 5, sinceramente. Quem você é? Eu sou. Pode ser positivo ou negativo. O que vier na sua cabeça, você coloca. O eu sou. O eu faço pode ser negativo ou positivo. Coloca do 1 a 5. E depois o eu tenho, de 1 a 5. Coloca aí as coisas para mim, por favor. 8h20, nós finalizamos essa ferramenta aí, que é uma ferramenta que eu quero que vocês façam, porque a gente só aprende fazendo, tá? Muitas coisas, as minhas aulas é muita prática, porque eu acredito que a gente só muda a mentalidade quando a gente põe a mão na massa. Então, façam aí, por favor, para vocês terem a percepção de como vocês estão se enxergando, e eu já vou explicar ela para vocês, tá bom? Se todo mundo imprimiu, se não imprimiu, escreva no caderninho aí mesmo.
Dando um minutinho. Então vamos lá. Eu sou. O que que você percebeu aí sobre você? Sou, eu faço, eu tenho. Quais são as fichas que caíram aí ao preencher essa ferramenta? O que que você percebeu de você aí? Então, agora nós vamos para uma dinâmica bem rápida, que é a lente pela qual você se vê. O que que você tem acreditado sobre você? Ou seja, escreva uma frase aí, ou pense, que você repete internamente sobre si mesma. Eu não dou conta, eu não faço nada, ninguém gosta de mim. De onde essa frase vem? De onde essa percepção vem? De onde ela nasceu? De uma rejeição? De um abandono? De uma comparação? De uma experiência? Isso é verdade ou dor? Essa narrativa que você coloca sobre si. Então, muitas mulheres falam, eu não sou o que é a dor, fala sobre mim, mas o comportamento dela externa isso aí. E aí eu quero que você diga para você mesmo, eu sou quem Deus diz que eu sou. O que que Deus diz que você é? O que que a palavra dele diz que você é? É para essa essência que eu quero te levar. E aí, uma aula pode gerar consciência. Uma ferramenta pode abrir portas, mas transformação profunda acontece em um processo, e é um processo gradativo, que leva você à consciência, a enxergar o que estava oculto, enxergar a verdade, a confrontar a lente distorcida que você aprendeu lá na infância, de 0 a 12 anos, sobre você. É curar, tratar as raízes emocionais, é ter um posicionamento onde você faz escolhas assertivas e intencionais para os frutos que você quer colher. É ter saber e ter a consolidação para não repetir os velhos comportamentos e substituir por novos comportamentos, para viver uma nova realidade. E aí, eu coloquei aqui, tá todo mundo que está conseguindo ver esse mapa que eu coloquei, que eu estou colocando, que a cura é um processo? É, dá só um joinha aí para mim, por favor, para eu saber se está conseguindo ver, tá? Ok. E aí, o que que acontece nesse mapa? Esse mapa, ele, ele é assim, ele tem ali a cruzinha ali, de onde nós viemos. Nós viemos de quem? De Jesus, de Deus. Criou, nos criou. Entrou o pecado. O que que aconteceu? Contaminou o coração. Do pecado, muitas vezes eu falo para as minhas pessoas que passam por mim no processo. Falo, não, não adianta culpar a mãe, o pai, pelo que aconteceu. Porque eles são vítimas de outras vítimas, desde lá do jardim do Éden. Então, o que que acontece? As experiências ruins que nós tivemos vai gerar em nós o quê? As, os comportamentos disfuncionais. A distorção da identidade. Eu vou começar a viver com a identidade distorcida. Então, a minha autopercepção de mim mesma vai ser uma autopercepção ferida. E o que que tem que acontecer para que isso aqui mude, para que minha vida mude? Consciência.
é o que vocês estão tendo hoje. A partir da consciência vem o arrependimento, perdão e a decisão de iniciar uma jornada. Uma jornada de cura, de restauração, de voltar para a sua essência, de ressignificar a dor através de ferramentas e através da palavra de Deus, porque é nela que a sua identidade vai sendo revelada por Deus. Quem você? Aí você volta para a sua essência, para a qual Deus te criou. Vocês conseguiram perceber aí como é? E aí, quando nós voltamos para a nossa essência, nós passamos a viver uma vida mais leve, uma vida sem pesos, uma vida aonde as vozes negativas, as experiências ruins não mais vão nos governar. Quem passa a nos governar agora é o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós deixamos nosso coração mais livre, mais purificado, nós conseguimos ter uma intimidade maior com Jesus, com Deus. Por isso que ele fala na palavra dele, se você tem algo contra alguém, vá, perdoa, né, 70 vezes 7 e volta aqui para trazer sua oferta. E por que isso? Porque nós temos uma origem, assim como o anel, o diamante, ele tem uma origem e por isso eles são valiosos, nós também temos uma origem e por isso nós somos valiosos. Então, por isso, pensando nisso, em continuar segurando na mão de vocês, mulheres, que decidem voltar para a sua essência, eu criei uma jornada para pegar na sua mão e te conduzir por meio de ferramentas à sua essência. São ferramentas que eu já usei no consultório com muitas mulheres e ferramentas que já deram certo e que elas conseguiram a voltar para a essência delas, a feminilidade delas, a viver mais leve, a se valorizar de uma forma que hoje elas estão aí falando para todo mundo os frutos que elas estão colhendo. Um casamento feliz, filhos emocionalmente saudáveis e uma vida mais leve, financeiramente equilibrada. Por quê? Porque as emoções estão sendo curadas. Eu falo que as nossas emoções, elas são curadas, elas são curadas todos os dias até o dia que a gente vai estar partindo para a eternidade. Então, essa jornada, ela contém ferramentas que já foram validadas com essas mulheres e eu vou estar acompanhando vocês que decidirem entrar para essa jornada por 8 semanas, vocês vão receber 10 aulas ao vivo pelo Zoom. Essas aulas vão ficar gravadas na plataforma da Hotmart. Se não der para assistir ao vivo, pode assistir depois no seu tempo. Vai receber ferramentas, vai receber direcionamentos, vai receber dicas de livros, vai receber direcionamentos para que o novo entre. E para que o novo entre, o velho tem que sair. Não tem como o novo entrar e continuar o velho ali, porque não vai funcionar. E aí, eu pergunto para você, quanto vale uma vida mais leve? Quanto que você pagaria para hoje estar se amando, para estar vivendo um casamento feliz, para estar se valorizando, para estar fazendo o que tem que ser feito, para ter mais intimidade com Deus, para estar alinhada à sua identidade pela qual Deus te criou? Quanto vale se tratar com mais dignidade? Não se abandonar para agradar as pessoas, né? Abandonar, Quanto vale viver com mais leveza no casamento, na família, no trabalho, voltar à sua essência? Então, você pode permitir que Deus restaure a sua essência, mas a decisão tem que ser sua também. A palavra dele, ele fala isso, que estou à porta e bato. Mas se eu estou aqui, eu nasci assim, vou morrer assim, pronto e acabado, e não tenho a decisão de buscar mudanças, aí realmente não vai mudar. Você não é o que aconteceu. Então você tem que falar com você mesmo. Eu não sou as experiências que eu vivi, eu não sou as palavras de invalidação que eu ouvi. Eu sou quem diz que eu sou. E quem Deus diz que eu sou.
É isso que tem que estar na nossa mente. E aí nós temos que agir na direção certa, com as ferramentas certas, com o conhecimento certo, para alcançar essa vida abundante que Deus fala na palavra dele. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Lembrando que a cura, a restauração completa, quem faz é Deus. Nós só temos o meio para que nós possamos voltar à nossa essência. Que foi Deus também que permitiu, que deu conhecimento para que nós possamos a voltar. Então é isso. Eu vou estar mandando no grupo uma ferramenta de autopercepção mais completa, porque não tem como a gente fazer ela aqui, porque demora. E você vai fazer essa ferramenta, vai se perceber, e aí você vai ver onde você tem percebido você de uma forma disfuncional, que não é congruente com a sua essência. Semana que vem eu vou dar mais uma aula gratuita ainda, para ter sequência nisso que nós começamos hoje. Convide as amigas para estar aqui conosco. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje, para vocês entenderem essa diferença da identidade que Deus criou para vocês e a identidade disfuncional que o mundo, que a sociedade e às vezes até dentro da própria família diz que vocês é. Então, lembrando que não é culpa do pai, da mãe, da irmã, do vizinho. Todo mundo é vítima de outras vítimas, mas sim um pecado que entrou no mundo lá ainda. E aí foi sendo geracional até nós aqui e culminou com essa autopercepção distorcida de nós mesmos. É isso que eu queria trazer para vocês hoje aqui. Espero que tenham conseguido aprender um pouquinho aí dessa questão de identidade. Está aberto, quem tiver alguma pergunta que não entendeu, eu vou abrir aqui para vocês perguntarem. Alguém tem alguma pergunta? Todo mundo entendeu? Sim, muito boa. Gostou, Vai Tati? ficar Tem alguma gravado? pergunta? Vai Gostei. ficar gravado. Uhum, Que legal. Que bom. Eu gostei, sim. Gostei uhum. muito. Gostei muito também, Mônica. De fato, nós precisamos estar abertos, né, para o tratamento que Deus quer fazer conosco. Vai É, nos beneficiar muito, muito, é cura. Então, é importante demais entendermos nossa identidade, de fato. Traz é, uma leveza no coração, saber a nossa identidade, a verdadeira identidade, e não o que na caminhada nos foi imposto. Como você falou, muito interessante, as experiências vividas, muitas experiências de dor, e que muitas vezes nos rotulam, né? Acaba rotulando, acaba influenciando demais na caminhada. Então, nós precisamos entender nossa essência, nossa verdadeira identidade, a qual Deus criou as nossas vidas para viver essa verdadeira identidade. Muito bom, Mônica, muito bom mesmo. exatamente. Porque Parabéns. quando a gente não tem a nossa, né, clareza de quem nós somos, nós passamos a viver papéis. E quando nós passamos a viver Sim, papéis e personagens, nós gastamos uma energia muito grande para manter aquilo. E quando nós gastamos uma energia muito grande para manter aquilo, nós deixamos de viver no presente, nós deixamos de ser quem nós mesmos somos. Por quê? Ah, eu tenho que estar bonita no Instagram, porque senão o povo vai falar. Ah, eu não vou fazer isso, porque que o povo vai falar? Então, você vai sendo movido pelo que o povo vai falar, ou muitas vezes pelo aquele sentimento que está lá no seu subconsciente que está te governando, né, Kátia? Então, é muito importante. Todo mundo, tem gente que pergunta assim, mas esse curso seu é só para quem está com depressão? Eu falei, gente, não, não. Esse curso é para toda mulher que quer resgatar a essência dela.
Esse curso é para toda mulher que quer, que entende que é tão importante cuidar das emoções como cuidar do corpo. Então, é, eu já percebi, já vi pessoas chegarem para mim, pessoas que cuidam do corpo, que roupas bonitas e tudo, mas Mônica, eu não sei o que está acontecendo. Eu tenho tudo, eu tenho um corpo bonito, eu tenho roupa, eu tenho dinheiro, mas eu estou vazia, eu não sei o que está acontecendo. É porque nós somos corpo, alma e espírito, mãe. Não tem como eu viver só o corpo, só a carne. O meu espírito e minha alma têm que estar alinhados. Então, nós somos corpo e espírito. Então, tem que estar alinhado. Se eu não trato minha alma, que é emoções, na verdade, nas emoções, eu não vou ter conexão com Deus, o meu espiritual, uai. E aí? Não adianta correr atrás do vento, como disse Salomão, por quê? Eu vou ficar nesse mundo só correndo para trabalhar, 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 ter, e vou sair do meu ser. Vocês estão lembrando da base aí do triângulo que eu mandei para vocês fazerem? Vou sair do meu ser. Então, pergunte para você hoje nessa ferramenta quem eu sou. Muitas têm dificuldade de saber quem ela é. Então, é isso. Hoje essa aula foi para trazer a consciência, porque o processo é longo, é muito conhecimento, anos de conhecimento. E graças a meu bom Deus, todo mundo perguntava, o que que você falava do... O câncer foi mais um degrau que eu tive que subir. Mais um degrau para ser lapidado, para ser purificada, para adquirir um conhecimento profundo, para entender o que verdadeiramente importa. Eu tive que passar por muitas dores. E eu convido vocês a passar por essa jornada para receber o que eu aprendi por meio de muitas dores. Que as minhas cicatrizes sejam de ensinamento para você. Não espere adoecer, não espere vir uma doença para você ser parada, para você voltar para sua essência. Porque eu vejo muitas mulheres adoecendo, assim como eu também passei por uma doença muito grave. E foi aí que elas entenderam. Não adianta correr atrás de coisas, de fazer, de achar que é Mulher Maravilha. A vida é tão simples, a alegria é tão simples. Estar alegre, ter o fruto do Espírito Santo, estar alegre em todo momento, em qualquer situação, é tão simples. E a gente anda com máscaras, com os olhos vedados, por meio das experiências ruins que nós vivemos e por meio do que o mundo dita de como a gente tem que viver. Por isso que meu ensinamento é terapeuta sistêmica à luz da Bíblia. Minha professora falava, Mônica está parecendo os crentes beré, tudo ela consulta a Bíblia. Sim, sim. Não tem como. Outro dia, só para finalizar mais um minutinho, eu vi uma pessoa falando que os famosos, agora a moda é falar que é evangélico, é crente. E ela fez uma reflexão que eu falei, realmente, essas pessoas muito ricas, que têm muito, 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 chegam num patamar que elas correu atrás do vento. Aí elas estão buscando agora quem? Curar a alma. E só cura com quem? Com Jesus Cristo. É só Ele. É só Ele que permite a plenitude e a alegria plena. Não tem carro, não tem viagem, não tem nada. Carro, viagem, ouro, é tudo dele, faz parte. Ele deixou aqui no mundo para a gente usufruir e tudo. Mas aquela alegria plena mesmo é com Ele. Então, por isso que a minha jornada trabalha corpo, alma e espírito. Não religião, cada uma tem a sua, mas eu falo de Deus. Assim como falou com a mulher samaritana, quando ela disse, né? Os meus antepassados adoram em tal lugar, os teus adoram em Jerusalém. Mulher, o que importa é que me adore em espírito e em verdade.
ok? Eu queria aproveitar e pedir minha irmã em Cristo, Kátia, para fazer uma oração, para a gente encerrar essa aula, e um agradecimento a Deus por esse momento aqui com vocês, tá bom? E a jornada, eu vou estar amanhã colocando o link no grupo. Se você tomou a decisão de voltar para sua essência, de se conhecer melhor, entra comigo nessa jornada, você não vai se arrepender. Eu tenho certeza que os ganhos que você vai ter vão ser muito maiores. Você nem imagina. É só perguntar para as meninas que já passaram por mim. Quais foram os ganhos? Kátia, por favor. Pai querido, papai, nos ajude a entender o quanto o Senhor nos ama, qual a finalidade que o Senhor nos criou. Ó Deus, que é para o teu louvor, para a tua glória. E tenho o maior prazer em nos chamar de filhas, filhas amadas, Pai amado e querido. Obrigada, Senhor, por esta ferramenta. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de entendermos quem somos, a nossa verdadeira identidade. Obrigada, Senhor. Nos ajude a ter um coração aberto para o teu ensino. Ó Deus, nos ajude a olhar além, ó Deus, das nossas dores. E principalmente nos ajude a sermos curadas, Senhor. Ó Deus querido, que os nossos corações estejam abertos para tudo que o Senhor quer nos ensinar, nos revelar, trazer transformações para as nossas vidas. Oh Deus, muito obrigada, Senhor, por nos amar dessa forma tão incondicional. Que o Senhor abençoe, ó Deus, essa jornada que está se iniciando hoje. Que o Senhor abençoe, que o Senhor nos dê, ó Deus, coragem, que o Senhor nos dê, ó Deus, um olhar, ó Deus, além, como já disse, além, para que possamos, ó Deus, entrar nessa jornada, ó Deus, certas de que o Senhor é quem está no controle das nossas vidas e tem trago, ó Deus, essa cura para nós. Abençoe, ó Deus, a Mônica, que nossa irmã possa continuar a ser um instrumento nas tuas mãos, ó Deus. Dai saúde, dai entendimento, dai sabedoria à tua filha, Senhor, para que ela possa nos instruir, ó Deus, guiada pelo Senhor. Que o teu Espírito esteja sobre a vida da Mônica, que o teu Espírito esteja sobre nossas vidas, porque é o Senhor quem revela a verdade. Então, revela, Deus, a nós, para que possamos viver o novo nas nossas vidas, para que possamos desfrutar, ó Deus, da vida com, ó Deus, sabedoria, ó Deus, que possamos ser mulheres felizes, porque, ó Deus, demos lugar para o Senhor nos curar e, ó Deus, conduzir nossa história, que é tão preciosa e principalmente preciosa para o Senhor, ó Deus, que quer nos ver felizes, curadas, vivendo de verdade. Ó Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então, Pai, continue, Deus, a se revelar a nós e que os nossos corações estejam abertos para a cura que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Nós te agradecemos por essa primeira aula e pedimos que o Senhor abençoe todas as outras, ó Deus, que possamos ver a bondade do Senhor através de cada uma dessas aulas. Tira todo impedimento, tudo que possa, ó Deus, atrapalhar, para que possamos sim viver esse tempo novo em nossas vidas. Nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Preciosas, eu chamo preciosas porque é assim que eu penso que Deus nos vê, né? Preciosas. E aí nós teremos uma outra aula semana que vem, e a partir do dia 14 nós vamos começar mesmo a nossa jornada. Vão ser 10 aulas que vocês vão estar recebendo. Eu vou estar colocando o link aqui, indique para a amiga, indique para aquela mulher que você vê que precisa receber esse conhecimento, para que ela possa viver muito mais plena e feliz. Tá bom?
Uma boa noite, que esteja com Deus. Tchau. Mamãe, toma